Então vamos lá, artrose. A artrose, gente, como muita gente sabe aí, muita gente conhece, e quem é da área da saúde mais ainda, né? Que era da área da saúde mais ainda, é considerado como a doença degenerativa e pior, considerado como incurável. Então o tratamento acaba sendo cuidando dos sinais, dos sintomas, o que está acontecendo, enfim, tentar amenizar e tentar segurar os efeitos que são bem fortes, né? E que são limitadores, né? Então olha só que interessante, a artrose por definição, uma doença degenerativa considerada como incurável. Então, o que se faz quando a doença é incurável, como a artrose? Nós vamos tratar nosso paciente, tratar dos sinais e sintomas, amenizando, tentando, na verdade, amenizar os efeitos desses sintomas. E aí, quais são esses sintomas? Normalmente é dor e inflamação. E aí vem o tratamento medicamentoso, onde o paciente normalmente toma para o resto da vida, afinal de contas, se é incurável, ele vai tomar para o resto da vida. E a tendência, gente, é ir aumentando a dose. Por quê? Conforme vai passando, se é progressiva degenerativa, existe um controle, mas aí com a idade isso tem uma tendência muito grande a piorar. Então, olha só, eu mesmo já tive pacientes, eu já penei com tratamento, tratando pacientes com artrose, penei muito. Tratamento usando os protocolos usuais que tem por aí, os protocolos que a gente conhece, né? Então, eu mesmo já sofri demais tratando, já sofri no sentido assim, tentando trazer o melhor para o paciente, mas o máximo que trazia era um certo conforto. Aí o paciente parava de fazer a fisioterapia por conta de férias ou por conta de uma semana que você tirava, como agora teve, como se fosse um recesso agora no final do ano, né? Então o paciente ficava uma semana ou 2 semanas sem fazer a fisioterapia, na hora que volta com sinais, sintomas, aí ele fala assim, doutor, o meu final de ano foi terrível. E aí você fala assim, meu Deus do céu, o que eu faço para, de uma forma definitiva, dar um suporte para esse paciente? Então, quando a gente fala aqui, gente, tratar a artrose de uma forma definitiva, é justamente isso, é o que eu estou falando mesmo, é acabar com sinais e sintomas. E esse acabar com sinais e sintomas, muitas vezes, diz respeito até a não precisar tomar mais medicação. Puxa, Dalma, isso existe? Existe. Existe porque nós mesmos já tratamos muito pacientes assim. E, mas os meus pacientes são na maioria idosos. Gente, não importa. Uma das causas da artrose, aliás, uma das causas consideradas predisposições para artrose, a idade, esportistas, por exemplo, né, que usam bastante determinadas articulações, ou até sobrepeso, né? Então, costuma-se dizer que a idade, sobrepeso e usar demais uma articulação, dar uma sobrecarga para essa articulação, leva a um surgimento, uma predisposição para a pessoa ter artrose. Mas espera aí, raciocina comigo. Se fosse pela idade, então todas as pessoas, ou a maioria das pessoas idosas, teria. Sinto muito, não tem. Se fosse por ser esportista, a maioria dos esportistas teria. Não tem. Se fosse por conta de sobrepeso, a maioria das pessoas obesas ou consideradas obesas teria. Não tem. Então, peraí. Tem alguma coisa a mais. E aí que a gente entra no tratamento definitivo. Então, o que é esse algo mais? É isso que eu quero apresentar para vocês. Então, vamos parar com essa história de ficar tratando sinais e sintomas. Gente, sinais... Tratando não. Controlando. Gente, isso é terrível. Nós somos profissionais da área da saúde. Nós temos que ir além. E aí alguém nos ensinou lá, sei lá, num curso, na faculdade, que é assim e ponto final. E a gente vai ficar por isso mesmo. Peraí, vamos avançar. Vamos ser curiosos nas coisas. Então, quando eu digo ser curiosos, é sermos verdadeiros profissionais da área da saúde. Então vamos um pouco além. O que é que deu origem a essa disfunção que é a artrose, né? Então seja lá, olha só, onde é mais comum, né? Onde normalmente aparece joelho, quadril, coluna cervical
coluna lombar, e às vezes nas mãos também, né? A artrose dá bastante nas mãos. Então, olha só, observe aonde é que teu paciente se queixa. Porque senão, artrose por artrose, você concorda que se fosse pela idade, qual é a articulação que a pessoa não usa? Ah tá, o idoso ele só usa o quadril agora, e é só do lado direito. Então, gente, vamos raciocinar. Então, o esportista ele só usa um joelho. Não, se falando assim, por exemplo, um jogador de tênis, um nadador, enfim, ele só usa um joelho? Não. Ah, mas ele usa um pouco mais esse. Então, peraí, se ele usa mais aquele, vocês concordam comigo que o cara treina todos os dias, então a articulação que ele mais treina é a que é mais fortalecida, é a que tem mais preparo para aguentar pancada, para aguentar qualquer tipo de sobrecarga, enfim. Então, peraí, vamos um pouco além do que nós aprendemos por aí, que é ficar amenizando os sinais dos pacientes, amenizando a inflamação e amenizando a dor. Olha, isso aí é muito fácil. Isso aí sinto muito, mas é muito fácil. Um analgésico e anti-inflamatório cuida disso aí. Não precisa de um ser especialista para poder saber que para cuidar de uma inflamação você vai vai prescrever um anti-inflamatório. Obviamente nós não podemos, os médicos é que fazem isso. Mas senão não precisaria de uma rede de profissionais para tratar esse paciente. Só do médico, ele determinar lá o que o paciente vai tomar e ponto final. Mas espera aí, então vamos lá, vou ensinar para vocês o que você pode fazer para ter resultados definitivos em relação à artrose do teu paciente. Então vamos lá. A artrose, ela vai surgir, então nós não vamos ficar tratando sinais e sintomas. Isso vai ser somente um trilho para a gente saber por onde a gente começa a fazer as perguntas para ele. E quais são essas perguntas? Perguntas certas. Toda artrose, toda disfunção em articulação, ela vem de uma disfunção, de uma sensação inicial. Uma sensação inicial de impotência ou desvalorização. E aí então, mas isso aí é psicológico. Não, não é psicológico. O que eu estou falando aqui é biológico, é algo puramente biológico. A sensação de impotência ou desvalorização vai levar a um comportamento biológico no organismo do seu paciente. Aliás, levou, porque ele já está te procurando por conta de uma disfunção, que é a artrose. Ou ele já está com muita dor, ou está com inflamação em algum lugar do corpo, em alguma articulação. Todas essas disfunções, elas vão originar de um sentimento de desvalorização ou impotência. Então como é que é esse processo? A pessoa vai passar, o seu paciente passou por algo que foi impactante e inesperado com essa conotação de desvalorização e impotência. Só que quando ele passou por essa situação, ele não sentiu dor e ele não teve efeitos, ele não teve ainda esses sinais e sintomas que ele veio até o teu consultório te falar: olha, eu tô com dor aqui no ombro, eu tenho artrose no ombro, ou eu tenho artrose de quadril, que são os mais comuns. Ele não vai ter instantaneamente isso. Isso pode demorar alguns meses para poder ter a primeira manifestação. E aí ele vai lá, faz um raio-x e tem um desgaste articular, que é a característica da artrose, um desgaste articular e que acaba provocando uma frouxidão da musculatura que está envolvida na articulação. Por que é que isso acontece? Não tem como a pessoa prever que isso vai acontecer, porque isso é impactante e inesperado, é como se fosse um choque. Então, deixa eu dar um exemplo para vocês. Olha, vamos supor que eu fui... Deixa eu pensar aqui alguma coisa. Você quer ver uma coisa? Quem assistiu aqui a Copa onde o Brasil foi tetracampeão? Então, o Roberto Baggio, que era o craque do time da Itália, ele foi bater um pênalti, estava Brasil 0-0, e ele foi bater um pênalti, e se ele errasse, essa era a final de Copa do Mundo. O time que ganhasse seria tetracampeão, o primeiro tetracampeão do mundo.
E aí ele era o craque do time da Itália. E ele foi bater um pênalti. Só que se ele errasse, o Brasil era tetracampeão. E ele foi bater o pênalti, ele bateu. Só que a bola... Vale a pena. Para quem não é dessa época e não assistiu, a bola virou, deu uma voadora. Passou longe do gol. Passou longe, mas muito longe mesmo. E aí ele simplesmente ficou de cabeça baixa, colocou a mão na cintura. Ele com certeza sentiu impotente. E aí por quê? Ele não podia fazer nada. Ele não podia fazer nada em relação àquilo. Não tinha como voltar, a coisa já aconteceu. E aí como seria a carreira dele daqui pra frente? Enfim. Então poderia, esse fato específico poderia gerar uma artrose em alguma articulação? Sim. Poderia sim. Não sei se ele teve algum problema em articulação, se teve artrose, ou se hoje tem alguma coisa em relação a isso, mas poderia sim. É esse tipo de situação, aonde se sente impotente. Aonde será que seria a manifestação dessa artrose? Aonde será que seria a manifestação dessa sensação de impotência que ele teve? Aonde será? Porque não vai ser por... Aí é que está a mágica da nossa biologia. Não vai ser por acaso, não vai ser em qualquer lugar. Não vai ser um azar da natureza, não vai ser um aleatório. Vai ser no local específico, justamente aonde ele sentiu essa sensação de impotência. E o que é que ele usou? A dica. O que é que ele usou para chutar? Ele usou a perna dele. Agora eu não lembro se é direita ou esquerda. Poderia ser no joelho, poderia ser no pé, né? Tornozelo. Então, olha, em alguma parte do membro inferior que ele usou para bater o pênalti. Eu não sei se ele é destro ou canhoto, né? Para chutar. Então, mas seria do lado que ele usou para chutar. Então, olha aqui que interessante. É sentido... aonde é manifestado essa possível artrose que ele poderia ter, seria manifestado aonde ele sentiu mais forte aquela sensação de impotência. Ou seja, se foi no pé, lá no pé. Se foi mais ou menos no joelho, seria no joelho. Se foi no quadril, apresentaria no quadril. E aí nós seguimos. O que é que nossa paciente, né, apresenta? Então não vamos ficar limitados. Bastante atenção, meus colegas, meus amigos da área da saúde, bastante atenção. Não vamos ficar limitados tratando lá da inflamação, tratando só da dor do nosso paciente. Então, tentando promover uma analgesia, tentando passar um aparelho, nós fisioterapeutas, né? Usando ultrassom, fazendo lá tentando usar um efeito, provocar um efeito anti-inflamatório e tal. Isso vai ajudar para que ele possa realizar melhor as funções daquele segmento. Mas isso não pode ser considerado um tratamento. Isso está apenas tirando sinais e sintomas. Mas não é um tratamento, porque não está tirando. O verdadeiro tratamento, ele evita tudo isso. Então não precisa de uma manutenção. E aí como é que a gente faz isso? Tratando a causa primária. E aí que eu quero que vocês observem. Então vamos fazer perguntas para o nosso paciente. Então anote aí. Para quem é do bioalinhamento, sabe bem o que eu vou falar aqui. São 3 perguntas que você vai localizar direto. Que é que teu paciente, onde que está essa causa primária? Então vamos lá, anota aí. Primeiro, qual é a sua queixa? É a primeira pergunta. Qual é a sua queixa? O paciente vai falar, olha, eu tenho uma artrose, vou colocar aqui, tá? Vamos chutar. Tenho uma artrose no ombro. Então, tem uma manifestação no ombro, a minha artrose. Então, vamos ser investigadores. Por que é que o meu paciente tem uma artrose no ombro? Então, o que é, né? Então, observe. O que é que seu ombro faz? Você tem a cola. Você não precisa ser nenhum especialista em fisiologia, porque você tem a cola no seu corpo. É muito simples. O que é que teu ombro faz? Não é nem do seu paciente. Porque do teu paciente é a mesma coisa. O que é que seu ombro faz? Para que você utiliza o seu ombro? Eu utilizo meu ombro como alavanca do meu membro superior. Faz parte do meu membro superior. Aqui tem músculos, tem tendões, então... Ou até eu utilizo para carregar algo, né? Eu vou carregar algo mais pesado, eu coloco aqui em cima do ombro. Mulheres, por exemplo, colocam a alça da bolsa aqui. Os homens pegam a mochila, colocam aqui sobre os ombros. Então,
Para que você usa o teu ombro? Você tem uma cola no teu corpo. E assim, gente, como eu disse, não precisa ser nenhum especialista em fisiologia. É o básico mesmo, é o direto, tá? Então, olha só. Olha para o teu paciente, como ele manifesta, para você determinar o grau, se isso é limitante o suficiente para ele talvez não praticar esporte, para talvez não carregar nada pesado, para deixar ele limitado, por exemplo, para realizar movimentos. Talvez ele não consegue mais alcançar as costas ou pentear os cabelos. Então, isso é interessante avaliar para você ver o grau dessa artrose. Mas vamos lá, independente do grau, nós temos sim condições de trazer novos resultados que podem eliminar talvez medicações e podem eliminar tratamentos prolongados, né? Quem tem paciente com artrose sabe disso. E vou repetir, eu não estou criticando ninguém, porque eu tô querendo apenas mostrar um atalho de tratamento, um tratamento definitivo. É essa a proposta, porque eu mesmo já passei muitos momentos em que eu ficava pensando, nossa, o que é que eu vou fazer agora com o meu paciente? Eu já não sei o que eu vou fazer. O que é que eu faço com esse paciente? Porque eu já fiz de tudo, já fiz técnicas manuais, já fiz aparelhos, e esse paciente não tem uma cura definitiva. É só descuidar um pouquinho, coitado. Ele vem com todas aquelas limitações e com todas aquelas dores. Então, peraí. Vamos lá para a cura, para um tratamento definitivo. Então, 3 perguntinhas, né? Qual a sua queixa? O paciente vai falar, artrose, sei lá, no ombro. Desde quando? Então, olha só, gente. Quando o paciente fala desde quando, ele vai dizer, provavelmente, quando o desconforto iniciou, as dores se iniciaram, ou a inflamação, enfim, quando o desconforto iniciou. E talvez ele vai falar assim, olha, há 2 meses, há 6 meses, há 5 anos, há 20 anos, ele vai te dar uma data provavelmente cronológica. Mas o que nós, investigadores, nós queremos saber é o seguinte: o desde quando tem que remeter a um evento impactante e inesperado com uma conotação de sentimento de impotência. Assim como eu dei o exemplo lá do Roberto Baggio, então a impotência que ele teve, a sensação de impotência, né, que foi chocante para ele por não poder fazer nada a respeito, ele bateu para fora, foi para a lua a bola. Então assim, o que eu posso fazer a respeito? E agora? Ferrou minha carreira, ferrei a Itália, Brasil é tetracampeão, não tem mais jeito. Por minha causa, por minha culpa, entenderam? Então, o que foi impactante para o seu paciente, então procure um evento que foi impactante e inesperado, com um sentimento de impotência um pouco antes do início dos sintomas. Quando eu falo um pouco antes, considere aí 1 a 2 meses do início dos sintomas, 1 a 2 meses do início das queixas do seu paciente, tá? Então pergunta para ele, e aí você vai estar tratando ele como ser humano integral. Olha que bacana, né? Considerando a história dele e a origem dos sintomas, dos sinais e sintomas. Então como é que a gente faz isso? Desde quando? Desde quando começou? E aí ele vai relatar um evento que foi chocante para ele e olha que interessante, ele vai encaixe isso com a sensação de impotência. Aí você encaixa essa sensação de impotência com a parte do corpo dele que está manifestando esses sinais e sintomas. Então, se é no ombro, como eu disse a você, não precisa ser um especialista em fisiologia, que você sabe que o ombro você usa para carregar as coisas, né? Uma mulher usa a bolsa, nós homens uma mochila, e tem bolsa masculina também, enfim. E aí vai, ou também até uma pessoa que trabalha em obras, né? Ela carrega um saco de cimento aqui nas costas, aqui, mas sobre os ombros, que é onde aguenta mais, né? Artrose no quadril, artrose no ombro, artrose na coluna, artrose nas mãos, pode melhorar. Mas desde que você localize um evento
chocante, né? Ou seja, foi impactante, inesperado, um pouco antes do início dos sintomas, tá? E esse evento não é qualquer evento, não. Tem que ser um evento que tem um sentimento de impotência associado. E por que é que aparece a artrose? E se eu falar para você que a artrose é uma estratégia da natureza, né? Para te ajudar. E se eu falar para você que é uma estratégia da natureza? Aí todo mundo encara aquilo que dói, aquilo que é desconfortável, aquele limitante, como algo prejudicial. Sim, pode ser prejudicial se isso durar longo tempo, mas a estratégia inicial da natureza é provocar uma reação nessa articulação. Sabe qual é a reação? É exatamente o que acontece com a artrose. É o que acontece com a artrose. Por exemplo, a artrose não é uma degeneração na articulação, a degeneração óssea. Então, por exemplo, no quadril ocorre uma degeneração e a articulação ela fica frouxa. E qual seria a vantagem dessa articulação ficar frouxa? Porque a biologia tem esse comportamento. Justamente porque a partir de um sentimento de impotência muito grande, que foi chocante para essa pessoa, qual é a reação da nossa biologia? Seria ulcerar, em outras palavras, seria aumentar as cavidades ou diminuir esses atritos ósseos. Obviamente não tem um atrito forte, mas a gente fala artrito na articulação. Diminuir esses impactos, né, através de uma ulceração, através de uma degeneração, para que eu possa ter um movimento mais amplo. E por isso a articulação se torna frouxa, para que eu possa ter um movimento mais amplo e eu possa talvez ter um movimento diferente que possa trazer um resultado diferente. Entenderam? Só que o que acontece? Se essa sensação de impotência ela permanece, cada vez mais a degeneração ela vai avançando. Por quê? A biologia tenta um resultado, não consegue. O que ela faz? Ela aumenta esse resultado. Ela aumenta esse comportamento. E aí não tem o resultado esperado. A pessoa ainda se sente impotente. O que a biologia faz? Mais degeneração. Ainda não tem o resultado. A pessoa ainda se sente impotente. O que a biologia faz? Aumenta a degeneração. E aí a gente está lá, profissional da área da saúde, a gente está lá cuidando dos sinais e sintomas, cuidando só dos sinais. E a degeneração está acontecendo, está progressiva. O que é que a gente pode fazer para amenizar isso? Amenizar não, tratar de uma vez por todas. Tratar de uma forma definitiva. É cuidar daquilo que dá origem. É fazer a pessoa se sentir capaz, potente diante daquilo que deu origem à sua impotência. É bastante simples, gente. Nós só precisamos descobrir o porquê ela se sentiu impotente. Em que momento ela se sentiu impotente. E revalorizá-la naquela situação. Então, nós precisamos encontrar qual foi o momento em que foi impactante, inesperado para ela, ou em outras palavras, que foi chocante para ela. Qual foi o momento que foi chocante para ela? Um pouco antes do início dos sintomas, né? Que talvez foi meses, talvez foi anos, talvez foi até décadas. Se a gente encontra a causa primária, nós não precisamos ficar cuidando dos sinais e sintomas. Nós vamos amenizar, mas nós teremos tratamentos definitivos, porque nós vamos mudar o comportamento da nossa biologia. A nossa biologia tem esse comportamento de degeneração por conta de uma causa primária. Ela não começa do nada. A gente precisa lembrar do seguinte: o nosso corpo, ele não é suicida. O nosso corpo está a todo momento a nosso favor. Ele nunca está para nos prejudicar. Então, uma artrose por si só, fala, você tem artrose, é assim mesmo, é a idade. É porque porque você está acima do peso, por isso você tem artrose. É porque você é esportista, você utiliza bastante essa articulação, né? Por isso que você tem artrose. Não! De jeito nenhum. A artrose, ela surge por uma situação, ela tem uma causa. Não é só... nós não estamos condenados, né? Então eu não vou praticar esporte, porque senão eu posso ter artrose.
Nosso corpo ele é sensacional. Ele trabalha a nosso favor 24 horas. Esse já está avançado, já tem desgaste articular, né? Quando tem algo avançado, já tem um desgaste articular, não tem problema, porque, olha só, existem duas situações que podem ocorrer. A primeira é que nosso corpo se regenera. Nosso corpo, o tempo todo, ele se regenera. Ele precisa de um estímulo para isso, obviamente. Esse estímulo talvez é aquela informação primária, né? Porque ele estava tendo um comportamento de degeneração por conta de uma informação que ele recebia. Ou seja, raciocina comigo, o corpo está se sentindo impotente em uma região específica, em uma articulação específica do corpo. Aí o que ele faz? Ele tenta provocar uma ulceração, que é a degeneração, para poder aumentar a amplitude de movimento, que é para ter um resultado melhor em relação àquilo que ele está se sentindo impotente. É só isso. É só isso. Então a gente precisa descobrir com o nosso paciente o que é que aconteceu um pouco antes do início dos sintomas. Ou seja, quais são os sintomas que ele apresenta? Dor e inflamação. E olha que interessante, a inflamação vem quando o paciente já está começando a superar a situação. Então só precisa de um empurrãozinho. E nós, profissionais da área da saúde, a gente pode dar esse empurrãozinho, porque a natureza está a nosso favor. Isso não são palavrinhas bonitinhas, não é poesia. Eu estou falando aqui de biologia. Eu estou falando aqui de estudos científicos comprovados. E eu estou falando aqui de pessoas que se curaram com esse tratamento. Pessoas que se curaram de anos, de décadas de artrose, que sofriam e tiveram um tratamento definitivo. Não é uma teoria, é de coisas que eu já comprovei. Eu e um monte aqui, o pessoal aqui que faz bioalinhamento sabe disso. Eu e um monte de profissionais aqui que já experimentou na pele o que é você fazer um tratamento definitivo para um paciente que às vezes vem com tratamento por meses, por anos, e pior que isso, gente, perdendo momentos que são únicos. Por exemplo, aniversário de 15 anos da sobrinha ou da neta, e a pessoa tá lá com artrose. Eu não pude, eu andei um pouquinho e aí minha artrose de quadril já me limitou, aí eu tive que ir embora por conta de dor. Aquele dia eu não pude tomar um golinho, não pude brindar no ano novo porque eu estava tomando remédio para dor, para minha artrose. Então não podia tomar álcool, não podia brindar com champanhe. Brindei com suco de laranja. Putz, meu, aí lascou, né? Se você não gosta de champanhe é uma coisa, agora a gente se vê limitado, peraí, né? Mesmo em caso pós-cirurgia, podemos ajudar, por exemplo, série de meniscos? Sim, pode ajudar. Mesmo depois, então assim, ó, mesmo que a pessoa vá para a cirurgia, o bioalinhamento ele pode ajudar. Fazendo essas perguntas para o paciente e encontrando a causa primária, você consegue ajudar o seu paciente, sim. Porque a recuperação dele vai ser muito melhor. Porque, pensa comigo, se aquela informação primária ela ainda permanece, por mais que o teu paciente faça a cirurgia, você concorda comigo que a informação primária continua? Então a atuação lá no cérebro, comandando a nossa biologia, o comportamento lá na nossa articulação continua. Então mesmo que façam a cirurgia, o comando continua o mesmo. O comando continua, que é para degenerar, que ainda é necessário, porque o sentimento de impotência ainda permanece. Entendeu? Então mesmo em pós-operatório, sim, nós vamos ter... nós podemos atuar, nós só não podemos, mas devemos atuar. Nós devemos atuar para evitar que o paciente vá para uma segunda, uma terceira cirurgia. Enfim, vamos tratar esse paciente, tratar de forma única, tratar de forma definitiva. E por isso o tema dessa live é como tratar a artrose de uma forma definitiva, tratar a artrose dos seus pacientes de uma forma definitiva. Então, mesmo que você não consiga talvez tirar o seu paciente da cirurgia, e olha, isso já aconteceu, do paciente estar com cirurgia marcada e depois ele não precisar fazer cirurgia, porque as suas limitações já não eram
as que ele tinha feito e que foi considerado como caso cirúrgico. As suas dores, as suas inflamações já não eram mais de indicação cirúrgica. Olha isso. A pessoa ia tomar uma anestesia, ia ter todas as questões de pós-operatório, quem é da área sabe como é que é isso tudo. E os resultados foram os melhores possíveis. Então, eu particularmente, por experiência clínica, agora é uma opinião minha, eu não descarto nada. Não descartar nada no sentido de aonde é que cada caso pode chegar. Cada caso é um caso. Porque aí vai depender de como a pessoa ela vira a página. Então é preciso virar a página. Ela precisa se sentir capaz novamente de realizar algo no momento presente. Porque aquilo que aconteceu lá atrás pegou ela de forma inesperada. E por isso foi um choque, foi impactante para ela. E ela não conseguiu fazer nada. Agora, ela precisa entender que hoje, se acontecesse a mesma coisa, ela certamente teria uma reação diferente. E por isso, ela hoje é capaz, porque a gente aprende com as nossas experiências. Então, por isso, hoje ela é capaz de realizar outras coisas. Então, por exemplo, olha, você quer ver o exemplo lá do Roberto Baggio. Como é que a gente revaloriza a situação dele? E não é pensar positivo, não. É fazer ele olhar. Ele precisa, por exemplo, se ele tivesse artrose, né? Não sei o que aconteceu, se aconteceu alguma coisa parecida. Mas olha, se ele apresentasse artrose, fazer ele olhar para o agora. Por exemplo, olha, tudo isso começou quando você foi chutar a bola lá no pênalti e tal, e você mandou a bola para a lua. Você se sentiu incapaz, aquilo foi chocante, impactante, você se sentiu impotente naquela situação. Você se sentiu impotente. Como é que a gente ajuda ele a resolver essa situação, se sentir capaz? Mas, quantas decisões você foi o responsável? Quantas situações você foi o fator decisivo? Você que chutou no fundo do gol. Você é que usou essa mesma articulação para ganhar troféus, para ganhar talvez um patrimônio que você tem hoje. Então, então é mudar o foco. O foco dele está naquele momento, em uma única situação, e aí é como se a carreira dele, tudo dependesse daquilo. Toda a história dele de nada valeu, e tudo que virá pela frente, de nada vale mais. Então, quando a gente muda o foco, aí que está o virar a página, né? Então, mostrar para ele quantas decisões, quantas situações ele já conseguiu decidir com o seu chute, com a sua capacidade de efetuar muito bem o movimento. Então não é só um gol, são os dribles, são os chutes, né? Então tudo que ele já conseguiu fazer. E a gente já começa até falar, gente, que a gente conhece mais da vida da pessoa do que ela mesma. Porque ela conscientemente, ela não percebe, e nós também, com as nossas questões, a gente não percebe aquilo que está nos afetando, mas quem está de fora, né, por exemplo, a artrose. A pessoa que apresenta artrose, dependendo do lugar, você faz uma leitura dela completa que ela não tem. Então, por exemplo, você pode você bate o olho nela e você fala assim, olha, que ela tem uma artrose, por exemplo, de ombro. Artrose de ombro. Você já sabe que ela tem uma grande sensação de impotência em, por exemplo, carregar algo. E esse carregar algo pode ser real, pode ser simbólico, pode ser imaginário, pode ser virtual, enfim. Tanto faz se é real ou se é simbólico, imaginário, enfim. O que é real, por exemplo? Uma incapacidade em carregar... eu trabalho com obra, em carregar cimento para obra e tal, então eu não consigo mais carregar. Isso é o real. Agora, o imaginário é uma incapacidade, talvez, de falar assim, nossa, estou carregando nos meus ombros estou carregando nos meus ombros a minha família. De repente o cara não é casado e o pai de repente morreu e ele está carregando a família agora nos ombros. Carregar nos ombros é simbólico,
né? Isso não está, ele não está colocando a família nos ombros e carregando. É o simbólico, né? Eu estou tendo que sustentar a minha mãe, os meus irmãos e, enfim, todo mundo. E não estou conseguindo. Só que isso não é adaptativo. Isso é chocante. Então, talvez o pai teve uma perda do pai que foi chocante, foi inesperada. Então, entenderam a conotação? E aí, talvez, ele não está conseguindo suprir tudo isso. Então, ele está se sentindo impotente. Ele se sentiu impotente porque ele não consegue carregar. Aí, o que o organismo faz? A biologia faz? Ela tenta auxiliar, aumentando a amplitude de movimento. Como é que se aumenta a amplitude de movimento? Degenerando as cavidades ósseas, degenerando a articulação, porque aí aumenta, é uma tentativa do corpo de aumentar a amplitude e você poder realizar um movimento mais eficaz, um movimento diferente que pode te tirar dessa situação, entenderam? No ombro é sustentação, e no quadril o que seria? No quadril é uma sensação de oponência, né? Então perceba o nosso quadril, quando a gente anda, o quadril, ele roda para o outro lado, né? E tem uma dissociação de cintura pélvica. Então, o nosso quadril faz assim. Então, pensa num cabo de guerra, né? Numa brincadeira de cabo de guerra, ou num cabo de guerra de verdade, né? Onde você está tentando segurar uma situação, você freia o teu corpo tentando manter. Agora, imagina você nesse cabo de guerra. Por isso que a gente fala assim, oponência. Porque você coloca um quadril na frente para segurar a situação, para tentar manter. Já falo também nas mãos, tá? Para tentar manter. Então, quando você tenta sustentar e não está se sentindo capaz, ou seja, está se sentindo impotente em sustentar essa situação, e é uma situação de oponência, ou seja, você está contra uma outra opinião, contra uma outra informação, existe alguém ou alguma coisa que está contra o seu posicionamento. Vamos supor, por exemplo, se você é casada, você quer comprar uma casa e o marido não quer. E aí vocês estão nesse embate. Só que foi uma situação, tem que ser dentro de uma situação que para você é chocante. Não é adaptativo. Eu tô querendo... Você chegar nele e falar, tô querendo comprar uma casa. Ele fala, eu acho que agora não. Mas vamos ver se compra. Isso não é impactante. Isso ainda é uma negociação. Precisa ser um choque impactante. Por exemplo, estava tudo programado para vocês comprarem uma casa. E daí, do nada, chegou o seu cônjuge e falou, não, nós não vamos comprar essa casa. Não, mas eu quero. Não, nós não vamos. Ou, nós só vamos comprar essa casa se minha mãe for morar junto da gente. Aí você fala, não, assim não. Nós vamos comprar essa casa, mas não, nessas condições não. Não, então ninguém vai comprar. Não, mas eu quero comprar. Entendeu? Então, uma situação que é chocante. É chocante no sentido de inesperado, ok? Não pode ser adaptativo. Adaptativo dá tempo do corpo se ajustar, dá tempo de se programar. Agora, o que é impactante e inesperado é vivido como um choque. E é essa situação que nós estamos procurando, viu? É essa situação, não adianta procurar nada adaptativo. Na coluna cervical, submissão. Olha para os animais, como é que eles mais forçam a articulação cervical? Quando eles estão submissos a algo, quando tem um superior. Ou seja, então, e por que é que acontece isso? Porque nós que dissemos que nós somos os racionais e não sei o quê, a gente não aceita uma submissão. Nós somos humanos, às vezes não aceitamos uma submissão, talvez de um chefe, de uma situação. Então, se você se sentiu incapaz, impotente em uma situação que foi chocante, ou seja, inesperado, se você se sentiu impotente em fazer algo, o que acontece? Você vai ter um problema na sua coluna cervical. E esse problema pode ser a artrose. E digo novamente, lembrando que a artrose vem para tentar aumentar a superfície e você ter um movimento maior, mais amplo, e assim talvez mudar alguma coisa no resultado, certo? Então, cervical sim, é submissão. E nas mãos, o que é que a sua mão faz? A sua mão, ela determina movimentos mais finos, né? Mais finos no sentido de
escrever, pintar. Imagine um cirurgião, né? Então são movimentos finos, são esses movimentos mais precisos, né? Então, o que é que se pode, que acontece? Qual é a sensação aí que está ocorrendo? Uma sensação de não conseguir realizar esses movimentos finos, uma sensação de impotência em realizar esses movimentos finos. E quem é que vai ter artrose? Olha bem, não é em qualquer pessoa que dá nas mãos. Essa pessoa teve uma grande sensação de impotência em realizar um movimento mais fino, um movimento mais preciso com as mãos. Por exemplo, tentou fazer de repente a mulher é costureira e ela não conseguiu realizar a tempo, não conseguiu fazer a tempo um vestido de noiva, alguma coisa que era muito importante. Então aquilo foi alguma coisa que para ela foi impactante e inesperado, vivido como um choque. Ou seja, eu não fui capaz de fazer isso, eu não fui capaz de através das minhas mãos, realizar esse movimento fino, realizar esse movimento mais preciso. Onde é que se manifesta, onde é que está sendo a sensação de impotência? Nas mãos. Uma manicure, por exemplo, né? Então, assim, não é pelo desgaste, não é pelo uso contínuo dessa articulação que vai acontecer o desgaste. Se fosse assim, gente, todo mundo anda o dia inteiro, todo mundo teria artrose. Todo mundo fala o dia inteiro, todo mundo teria artrose na articulação temporomandibular. Então, assim, tem alguma coisa errada nos nossos estudos, não é verdade? Tem alguma coisa errada do jeito que ensinaram pra gente, talvez. E não exatamente errado, mas existe algo a acrescentar nos nossos estudos. E esse acrescentar é cuidar da causa primária. Aí nós começamos a ter resultados definitivos naquilo que era considerado como incurável, naquilo que é uma degeneração que não tem cura, onde o tratamento é cuidar das dores e das inflamações. Peraí, vamos tratar isso de uma forma definitiva? Então, conseguiram entender como é que a gente trata a situação? Muitas cabeleireiras possuem esse problema nas mãos. Claro, e não é porque trabalha muito com as mãos. Pelo contrário, quanto mais você utiliza uma articulação, mais ela fica fortalecida. Mas ela fica fortalecida. É assim que é um atleta. Por exemplo, como é que um atleta fica bom no que ele faz? É trabalhando bastante aquele movimento. Porque aí fica preciso, você consegue trabalhar melhor a articulação. Então, não é pelo excesso de movimento. Então, muitas cabeleireiras têm, porque muitas vezes elas já se viram em situações impactantes, inesperadas, que para elas foi como um choque. É um trabalho fino, realizado com as mãos, é o que ela trabalha, gente. Com as mãos. Aonde vai se manifestar? Aonde ela sentiu a sensação de impotência. Onde ela se sentiu incapaz de estar, talvez, da maneira que ela queria, talvez como a cliente queria. E a cliente manifestou um desgosto muito grande. E aí depende de como ela se sentiu, porque isso é individual. Então, talvez você, na mesma situação, você teria uma reação diferente. Mas a gente tem que respeitar como o nosso paciente se sente. Não podemos julgar pelas nossas ações ou como agiríamos. E lembrando que é impactante e inesperado. Será que você também não reagiria dessa forma? Ou até pior, com pensamentos, com ações, enfim, ou se sentiria desesperado e impotente. E aí vem uma artrose. Se você não virar a página, vem a artrose. Lombar é o seguinte, é a base da nossa coluna, né? Então a coluna lombar é a base da nossa coluna. Sendo uma base da nossa estrutura, então é uma pessoa que se sentiu com perda da sua base, perda como se fosse do pilar da sua estrutura, né? Então isso pode até estar ligado à família, né? Então a gente tem que perguntar para o paciente:
O que você considera como sua base? Talvez é o emprego, talvez é a família. A gente precisa saber o que é que ele considera como base, porque é nele que está tendo essas reações, esse comportamento, certo? E daí em diante segue o mesmo raciocínio. Uma sensação que foi impactante, inesperada para ele, vivida como um choque, então, e a gente tem que perguntar o que é que aconteceu um pouco antes do início dos sintomas, que são as suas dores, as suas inflamações. E esse antes, vou repetir, mais ou menos 1 a 2 meses, tá? Então, o que é que aconteceu? Qual evento em que ele se sentiu impotente em relação às suas bases, né? Naquilo que ele considera como base. Então, é o seu emprego, é a sua família, o que que é? Ok? O que mais? O esporão de calcânio se aplica, tem o mesmo raciocínio? Olha, é um outro contexto, porque aqui tem no esporão de calcânio, apresenta um tecido ósseo que se forma, né, e começa a machucar quando a pessoa pisa. É uma tentativa do corpo de aumentar a base de sustentação, porque ela está dentro de um sentimento de impotência sobre bases que ela considera mais sólidas. Então é como se quisesse ter uma superfície de sustentação maior. E dói, e começa a ficar pontudo, e dói porque quando o sentimento de impotência, nessa tentativa que o corpo está de ter uma base maior, de uma base de sustentação maior, ocorre uma sensação. Quando o corpo não está conseguindo, o que ele faz? Ele tira da jogada nós mesmos, tira o nosso paciente de jogada, tira de cena, porque aí quando ele sai de cena, ele consegue criar uma estratégia, seria uma tentativa da natureza, de colocar como se fosse no banco de reserva, onde você pode sair daquela sensação toda hora, você tentando e não consegue, tenta de novo e não consegue, tenta de outra forma e não consegue. O que a natureza faz? Tira de cena, ou seja, te impossibilita de avançar, te impossibilita de pisar, então tira você de cena para você criar uma nova estratégia e que quando você voltar a fazer algo, voltar para uma ação, você já se sente, você já sabe exatamente o que precisa ser feito para eliminar de uma vez por todas aquilo que estava te fazendo se sentir incapaz. Esse raciocínio se aplica à lesão por esforços repetitivos? Sim. Justamente porque assim, pensem comigo, um tenista ou um jogador de futebol, o que bastante ele treina? Um corredor, né? Um corredor de 100 metros, de 200 metros, ele trabalha o quê? Aquilo que ele mais usa. E quanto mais ele trabalha, mais fortalece a articulação, mais fortalece o tendão, mais fortalece os ligamentos, mais fortalece os músculos, mais fortalece a articulação como um todo. Então, olha só, por que é que um atleta, logo um atleta que tem todos os seus as suas condições de executar o melhor possível, logo um atleta vai ter uma lesão por esforço repetitivo? Ou não precisa nem ser atleta, né? A bendita da ALER, que vai dar, porque eu digito bastante. Gente, é o que eu falo de novo. Se fosse assim, todo mundo tinha LER na boca, na articulação temporomandibular, porque todo mundo fala o dia inteiro. Telefonista teria LER na articulação temporomandibular, né? O pessoal que trabalha no telefone. E aí, né? Taxista teria LER nas mãos de tanto dirigir. E aí, né? Então a gente tem coisas que a gente não para pensar. Então LER por LER não explica nada. Lesão por esforço repetitivo. Para mim não faz o menor sentido. Porque quanto mais você repete um movimento, mais tua articulação fica boa naquilo, né? Cria um hipertrofismo, né? Quem joga tênis, por exemplo, sabe disso. Aqui o antebraço ele fica com a musculatura diferente do braço que você usa menos. Ele está muito mais preparado. Porque você utiliza mais ele, né? Eu jogava vôlei na minha adolescência, minha panturrilha esquerda, então eu pulava com a perna esquerda. Minha panturrilha esquerda, até hoje, ela é diferente da minha panturrilha direita. Então, olha só, qual que você acha que é mais forte? A perna que eu mais utilizava. Então, peraí, quanto mais você utiliza, mais o teu corpo ele vai se adaptando
àquela situação e ele vai se tornando mais preparado para realizar aquilo que você está colocando ele para fazer. Entenderam que é adaptativo? Então, peraí, agora vem, aí do nada, vem, isso aí você tem porque é lesão por esforço repetitivo. Só que pensem comigo, por exemplo, alguém que é digitador, por que dá nas mãos? Uma artrite, uma artrose, por que é que dá nas mãos? Justamente porque é onde ele se sente impotente, por alguma situação, ou várias que aconteceram, onde ele se sentiu impotente, né? E não entregou a tempo um relatório, não entregou algo que era importantíssimo, que teria que ter digitado antes, eu não sei, mas obviamente, porque não é pelo esforço repetitivo, é por onde ele se sentiu impotente, e ele estava realizando, é a função dele. Então olha só, ele não foi capaz de fazer aquilo de forma certa, correta, ou como foi pedido para ele. Então alguma coisa foi impactante e inesperada. O LER por LER, lesão por esforço repetitivo, não faz sentido nenhum, porque o esforço repetitivo ele é adaptativo, ele torna a articulação mais forte e não mais fraca. Pensem comigo. Então, e a gente fica lá, profissional da área da saúde, tratando da dor e da inflamação na articulação desse paciente. É óbvio que nunca vai terminar esse tratamento. É óbvio. Então, se você quer tratar o teu paciente de forma definitiva, não olhe só para os sinais e sintomas. Você precisa perguntar para ele o que é que aconteceu antes do início dos sintomas. O que é que aconteceu com ele de forma impactante e inesperada? Foi vivido como um choque. O que é que aconteceu com ele um pouco antes? É um evento. Não, e lembrando, não é adaptativo. Foi como um choque, certo? Foi como um choque para ele. Então, vamos cuidar do nosso paciente, porque aí a gente começa a ter resultados definitivos. E aí do nada você vai se surpreender. Mas é só isso, Adalto? Claro, você quer cuidar da dor dele, cuidar da inflamação. Isso vai ajudar bastante, obviamente. Não vamos deixar o paciente sentindo dor, né? Agora, naturalmente, quando você trata a causa, naturalmente a biologia dele começa a ter comportamento diferente. Então, naturalmente, essa dor vai diminuindo e pode até cessar. Naturalmente, as inflamações vão diminuindo e pode até restaurar o tecido de forma suficiente para devolver a função ou parte dela. De qualquer forma, já não se torna mais progressiva ou degenerativa e você precisa, e aquele paciente precisa ficar fazendo tratamento. Sempre o emocional está influenciando. Mesmo se o paciente não queira dizer, sim. Porque na verdade não é o emocional mais, é a biologia dele. O emocional, que a gente fala aqui, é o modo como ele percebeu uma situação. Então, na verdade, quando ele percebe algo como impactante e inesperado, aciona um mecanismo no corpo que precisa ter um comportamento diferente. Você quer ver um negócio? Ninguém presta atenção. Mas, por exemplo, quer ver um comportamento diferente que acontece no nosso corpo? Começa a calçar um sapato apertado. Começa a calçar um sapato apertado. O que vai acontecer com o teu corpo? Adivinha. O que acontece com o teu pé quando você fica calçando toda hora um calçado apertado? Ou seja, você está dando um estímulo diferente. O que ele faz para se proteger? Ele cria uma camada adicional, que aí a gente chama de calo. Então, o calo ele não surge do nada. A pessoa que usa chinelo, só chinelo, ela não vai ter calo. Não tem estímulo. Então, olha só. O corpo precisa de um estímulo 24 horas, né? Ou de um estímulo na maior parte do dia, que é para provocar uma reação diferente. Nenhuma pessoa aparece com calo se não estimular. As minhas mãos, por exemplo, não tem calo, porque eu nunca precisei trabalhar com nada com inchada ou algo que precisasse ser manipulado com as mãos e que ficasse de certa forma, tivesse que provocar como se fosse uma proteção do meu organismo, provocar uma camada adicional de pele para não ficar machucando, como se fosse uma proteção, né? Então olha só, nada surge do nada. Então a artrose também não surge do nada. A artrose não vai surgir, surgiu uma artrose no quadril, nossa, que azar, hein? Não surge do nada. Tem que ter um estímulo inicial.
Vamos tratar o estímulo inicial. Trata o estímulo inicial, o comportamento para. É a mesma coisa de falar para o paciente que tem calo. Passa a usar chinelo, bota a havaiana. Compra mais calçado fechado não, usa a havaiana. Pronto, parou o estímulo, a biologia muda. Parou aquilo que provocava o calo, a biologia muda. Agora a gente vai ficar lá, cuidando do calo dele, cuidando do calo. Mês que vem, e ele continua usando sapato apertado. Mês que vem, o calo dele tá lá. Aí você faz vai lá no podólogo, faz um tratamento lá, tá bonitinho, nossa, o pé ficou lisinho, ficou fininho, não sei o quê. Quando é no mês que vem, olha o calo lá. O estímulo continua. Então, se a pessoa continua com o estímulo de sensação de impotência ou se sentindo desvalorizado, o que você acha que vai acontecer? A artrose dele continua. Então, não adianta a gente ficar tratando a dor e a inflamação. Vamos tratar a causa primária.